Agora, pela Web Rádio Fluminense, a opinião e as informações do nosso tricolor. No ar, Tricolores no Volante. Fala, melhor e mais bonita torcida do mundo, a torcida do Fluminense Futebol Clube. Garoto, hoje é 21 de maio de 2021, sexta-feira, sextou. Então vamos lá, né? Você está na disciplina, o vírus ainda tá aí, sem aglomerar, né? Sem fazer muita zoeira. Na disciplina em casa, cada um na sua. Quem sair para trabalhar sai. É isso aí. Vamos lá, rapaziada. Vamos falar então do nosso Fluminense. As principais notícias do nosso tricolor. Ontem o garoto de 17 anos, Matheus Martins, foi convidado para participar dos treinos da seleção principal lá na Granja Comari. A seleção principal que vai se reunir foi convocada para os jogos das eliminatórias da Copa do ano que vem. E o Matheus Martins foi convidado a participar. É bom, né? O garoto já vai pegando experiência. É isso aí. Né? O Michel Araújo também se despediu do Flusão ontem. Se despediu. E ele disse que ele sai com a certeza de que vai voltar, até porque é por empréstimo, né? E ele pretende voltar no que vem para dar alegrias à torcida do Fluminense. É isso aí. Também, ontem, a Prefeitura do Rio vetou qualquer possibilidade de público convidado, ingresso vendido, qualquer coisa para essa final. Ou seja, não pode ter ninguém a não ser os jogadores, o staff, jornalista, comissão de arbitragem, policiais. Só. Não pode ter ninguém além disso, ou seja, vetando completamente a possibilidade de público, que era o desejo da FERJ e do Flamengo, né? E também ontem, né, teve uma confusão gerada através de uma entrevista do Marcos Felipe. Marcos Felipe que minimizou, né, os feitos do Enzo Pérez do River Plate, que é o volante que se aventurou no gol, dizendo que ele não fez muito para ser considerado o melhor do jogo, coisa que eu concordo, porque não teve nenhuma bola na direção dele de fato, ele não trabalhou na partida, essa é a verdade, né? Todas as bolas que vieram para ele vieram fracas na direção dele, fáceis, e outras foram umas bolas cruzadas na área que ele tentava sair para uma, ele tentou agarrar, se atrapalhou todo, mandou para escanteio, outra ele tentava sair no soco. Ele teve muito mais sorte, né? Muito mais sorte. O time do River Plate ficou fechadinho, não deixou nada vir na direção dele. Então, de fato, o Marcos Felipe não estava errado. E o Marcos Felipe terminou dizendo que ele só tampou um buraco que o próprio River Plate cavou, que de fato também é verdade, né? Um surto de Covid na equipe é um problema daquela equipe, né? Foi alguma falha no protocolo dessa equipe. É isso aí. Ou seja, o Marcos Felipe não disse nenhuma besteira, não disse nenhuma mentira, só foi apenas sincero, né? Aí o jornal Olé fez duras críticas não, né? Vamos dizer, o jornal Olé bagunçou a brincadeira, dizendo que, como se tivesse feito uma crítica ao goleiro, né? Ao suposto goleiro, Enzo Pérez, dizendo que fosse uma provocação. E não foi nada disso, né? Aí, no final da noite, o próprio Marcos Felipe foi nas redes sociais dizendo que jornais tendenciosos manipulam e tal, né? É isso aí. Então, rapaziada, vou passando agora o comando pro volante do meu amigo Felipe Barros, que ele vai comentar essas notícias, tá? E não esquece não. Se você tem Android, vai lá no seu Play Store. Se você tem iPhone, vai lá no seu Apple Store e baixa nosso aplicativo Web Rádio Fluminense, a rádio que só toca Fluminense. É isso aí, valeu, fui! Fala, Guga! E aí, torcedor tricolor? Bom dia pra vocês. Vamos falar aí um pouquinho sobre as notícias do nosso Flusão, referentes ao dia de ontem. Vou começar aí falando sobre o Michel Araújo, né? Jogador uruguaio, um meia que por vezes fazia a função ali de terceiro homem de meio de campo, por vezes fazia a função também de ponta, né? Onde eu curti, onde eu vi que ele se saiu bem, né? Fazendo ali a ponta, a beirada do campo, né? Um jogador muito versátil, um jogador que foi muito útil ao Fluminense no ano de 2020, que nos ajudou a chegar na posição que nós chegamos, né? Que nos classificou para a Libertadores. É um jogador que eu gostaria que ficasse, que permanecesse no elenco, porque ele dá alternativa, variação tática,
né? E acho que nesse momento que o Fluminense está buscando, né, fazer algo diferente para poder até dar sustentação aos seus homens de meio de campo, eu acho que ele poderia ser um homem mais útil, como por exemplo o Iago vem sendo, né? Enfim, talvez fazer um tripé com o próprio Michel Araújo ali. Enfim, não sei exatamente, mas é um jogador que foi útil pra gente. Tá longe de ser aquele meia brilhante que a gente esperou que ele fosse. Enfim, quando ele chegou, a galera falou que era o novo Conca, apesar de ser uruguaio. Mas ele tem números bem modestos, né, galera? 45 jogos, 2 gols e 1 assistência durante esse período. Sabe que ele tentou bastante, que foram várias bolas na trave. Enfim, que foram vários passes que ele deu, que os nossos atacantes não conseguiram fazer os gols. Mas é um jogador que demonstrou muita entrega e uma importância tática enorme aí dentro do time no ano passado, que eu gostaria de ter visto ter uma continuidade. Como ele vai aí para o Al-Wassel, o time do Odair Hellmann, que solicitou o empréstimo dele, eu espero que ele vá, que ele se destaque, que ele tenha muitos minutos jogando lá, uma sequência muito boa, para que ele volte ainda melhor, que ele volte o jogador mais decisivo, que acho que faltou a ele nesse ano. E gostei de ver a entrevista dele dizendo que é isso que ele quer, que sempre vai ser um torcedor tricolor, que aprendeu a gostar muito do clube, se identificou muito com o clube, com a torcida, apesar do pouco tempo de interação que tiveram, mas que pretende voltar ano que vem ainda mais forte para ajudar o Fluminense. Essas foram as palavras de Michel Araújo. Eu espero sinceramente que ele volte. Sobre Matheus Martins, nosso Mateuzinho, se é que pode se dizer assim, a gente chama o Gabriel Teixeira de Biel, no diminutivo. Então, Matheus Martins é um jogador que para mim era uma das revelações aí que podia estourar, inclusive antes do Kaique, porque é um jogador que, além do talento do forte 1 contra 1 que ele tem, da velocidade, nosso Mateuzinho, se é que pode se dizer assim, a gente chama o Gabriel Teixeira de Biel, no diminutivo. Então, Matheus Martins é um jogador que para mim era uma das revelações aí que podia estourar, inclusive antes do Kaique, porque é um jogador que, além do talento do forte 1 contra 1 que ele tem, da velocidade, da finalização, ele finaliza muito bem. Ele fez partidas memoráveis aí no Sub-17 no último ano, né? Jogador que nos encheu os olhos, e ele tem um porte físico um pouco melhor, um pouco mais pronto, se é que a gente pode dizer assim, em relação ao Kaique, que é muito franzino ainda, e que já jogou, e que já estourou, e que tá fazendo muito sucesso, mas por vezes toma algumas decisões erradas ainda pela idade, é normal. Mas o Matheus Martins é outro grande jogador que tem tudo para ser um grande craque do Fluminense, caso a gente não venda de forma precoce como fez com o Kaique, né? Espero que esse período aí em que o Tite solicitou o chamado dele, né, para que ele possa compor ali os treinos com a galera do principal da seleção brasileira, sirvam de experiência, de bagagem, que ele possa voltar cada vez mais forte. Ele que recentemente ganhou a vaga no profissional após o afastamento do Miguel. Desejo toda a sorte ao Matheus Martins e que ele em breve ainda entre em campo e a gente possa ver o garoto já nesse período aí em que o Tite solicitou o chamado dele, né, para que ele possa compor ali os treinos com a galera do principal da seleção brasileira, sirvam de experiência, de bagagem, que ele possa voltar cada vez mais forte. Ele que recentemente ganhou a vaga no profissional após o afastamento do Miguel. Desejo toda a sorte ao Matheus Martins e que ele em breve ainda entre em campo e a gente possa ver o garoto já desfilando seu futebol com maestria, categoria, que ele tem de sobra. Sorte ao Matheus Martins, sorte ao Fluminense. Sobre a declaração de Marcos Felipe, não falou nenhum tipo de asneira, né? Disse que o Enzo Pérez não fez nada demais no gol, não foi exigido, e de fato não foi. Quando a bola chegava nele, você via que ele era um jogador atabalhoado para pegar na bola, para fazer defesas, o que é normal. Ele é um jogador de linha, ele é volante e também estava lesionado, né, galera? Então, assim,
O Enzo Pérez saiu muito bem porque não sofreu gols. Mentira, perdão. Sofreu um gol que a culpa não foi dele. E você vê que no gol do Santa Fé, ele não se joga, ele tenta defender com o pé, né? Ainda ali com aquele cacuete de jogador de linha mesmo. Sem jeito para estar naquela função. Mas falhar, ele não falhou. Ele saiu atabalhoado em algumas bolas, enfim, mas falhar ele não falhou. E o pessoal deu um certo destaque muito mais por conta dele. Sofreu um gol que a culpa não foi dele. E você vê que no gol do Santa Fé, ele não se joga, ele tenta defender com o pé, né? Ainda ali com aquele cacuete de jogador de linha mesmo. Sem jeito para estar naquela função. Mas falhar, ele não falhou. Ele saiu atabalhoado em algumas bolas, enfim, mas falhar ele não falhou. E o pessoal deu um certo destaque muito mais por conta dele ser um jogador de linha que estava lesionado, né? Mas a declaração do Marcos Felipe, apesar de não ter sido nada demais, pode deixar os jogadores do River um pouco chateados, ainda mais com a mídia argentina manipulando, aumentando o que aconteceu, né? A gente não quer ter o River chateado na última rodada, enfim. A gente quer pegar o River desfalcado, mas vai ser difícil, provavelmente boa parte dos jogadores voltarão. E a gente quer conseguir aí a vitória em Buenos Aires, porque é o que interessa. Amanhã, Fla-Flu, espero que o Roger tenha tido tempo para mexer no time, mostrar alguma variação tática, dar mais proteção ali no meio-campo, para que a gente possa ganhar o meio-campo. Se a gente quer ter alguma chance de ganhar esse título dos nossos rivais, a gente tem que propor o jogo diferente do que a gente fez no primeiro jogo da final. A gente tem que atacar. Atacar vai ser a nossa melhor defesa, porque a gente vai estar com a bola e vai impedir que o Flamengo trabalhe a bola, que eles sabem trabalhar ali naquele meio campo. Vamos pra cima deles, que amanhã o título é nosso. Vamos que vamos. Saudações tricolores, um forte abraço, valeu!